Após uma batalha feroz contra uma tribo canibal, a equipe de Harry finalmente respirava aliviada. O conflito havia sido árduo, mas a vitória era deles. O grupo comemorava, ainda sentindo a adrenalina do combate. Super Rex, o imponente tiranossauro azul e vermelho, rugiu animado. Isso foi emocionante. Espero que aconteça mais vezes. Ao seu lado, Gigadominus Rex, a híbrida dinossauro fêmea, sorriu, com sua voz doce e serena. Espero que façamos mais do que apenas enfrentar canibais. Quero emoção, aventura e ação de verdade. Bea, o gigantesco urso pardo, cruzou os braços e riu. Vocês só pensam em diversão? Bem, um treinamento extra não faria mal hoje. Enquanto isso, Tina e Keran conversavam como irmãs, trocando risadas e confidências. Mais afastados, Harry e Kenael discutiam a vitória do grupo, mas o anjo samurai não parecia tranquilo. Harry, não acha que algo maior está para acontecer? Murmurou Kenael, seu olhar fixo no horizonte. Sinto que algo muito mais poderoso está se aproximando. Mas não sei o que. Harry pousou a mão no ombro do irmão, oferecendo-lhe um sorriso confiante. Não tema, irmão. Seja como for, onde for, nós sempre estaremos juntos. Como um só. De repente, o chão tremeu violentamente. Uma luz branca e ensurdecedora tomou o horizonte, consumindo tudo ao redor. O mundo começou a desaparecer. Não era destruição, era como se a própria existência estivesse sendo apagada. Super Rex arregalou os olhos, seu rugido carregado de desespero. Harry, o que está acontecendo? Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, ele se desfez no ar. Bea, Gigadominus Rex, Tina, Keran, Dragon Rider. Um a um, todos foram apagados da realidade, sem deixar vestígios. Como se jamais tivessem existido. Harry caiu de joelhos, olhando ao redor, ofegante. Seu coração pesava no peito. Pelo sangue de Deus. O que aconteceu? O silêncio era esmagador. O mundo ao redor não existia mais, apenas um vazio branco e sem fim. Harry e Kenael se entreolhavam, confusos e devastados. Irmão, o que aconteceu aqui? Harry perguntou, sua voz carregada de incredulidade. Kenael fixou o olhar no nada absoluto ao redor, sua expressão sombria. A realidade foi apagada da existência, murmurou. Alguém, ou alguma coisa, simplesmente a erradicou. Harry franziu a testa, seus punhos se cerrando. Mas quem seria capaz disso? Ponto. Lúcifer. Kenael balançou a cabeça, lentamente. Não. Por mais que ele encarne o próprio conceito do mal, isso não é obra dele. Foi alguém que apagou o tempo. Ou melhor, a linha do tempo. A irritação de Harry crescia como uma chama prestes a explodir. Mas quem faria isso, Kenael? Quem ousaria nos tirar tudo? Ele vai pagar por isso. De repente, uma lembrança cortou sua mente como uma lâmina. Sua esposa, Lisandra. Suas filhas, Cristal e Amazona. Um calafrio percorreu sua espinha. Lisandra. Cristal. Elas foram apagadas também. Antes que Kenael pudesse responder, uma luz dourada e imensamente poderosa iluminou o vazio. Era Elyon, o Criador. Seu pai. Sim, meu filho. A voz de Elyon ecoou como um trovão celestial, mas carregava uma melancolia divina. Kenael está certo. Essa linha do tempo foi apagada. Mas não foi apenas esta. Foram todas. Harry sentiu um peso esmagador sobre seus ombros. Todas? Elyon assentiu. Sim, todas as infinitas linhas do tempo foram erradicadas, sem deixar vestígios. E antes que pergunte, Amazona, Lisandra e Cristal também foram apagadas. Harry fechou os olhos com força, sentindo sua dor se transformar em um vazio ainda maior do que aquele ao seu redor. Ele havia perdido seus amigos. Havia perdido sua família. Tudo. Mas Elyon não havia terminado. Ainda há uma maneira de restaurar o que foi destruído. O responsável por essa aniquilação é Edir Murder. Mas ele prefere ser chamado de assassino do tempo. Kenael franziu o senho. Quem é ele? Um jovem de 20 anos que fez um pacto com uma entidade cósmica devoradora de narrativas esquecidas, Elyon respondeu. Essa criatura se chama Talagor. Ela reside em um dos lugares mais sombrios e perigosos da quarta dimensão ômega. O vazio. Harry respirou fundo, seu olhar endurecendo. E como podemos reverter isso? Há um único artefato capaz de restaurar esta linha do tempo, revelou Elyon. Jonael possui essa arma. Vocês devem ir até a sexta dimensão ômega para encontrá-lo.
A luz dourada começou a se dissipar. Vão, meus filhos. E lembre-se, eu sempre estarei com vocês. Com isso, Elyon desapareceu. Harry e Kenael se entreolharam, determinados. Não temos tempo a perder, Kenael. Luz irrompeu das costas de Harry, e suas asas sagradas se projetaram com força. Kenael fez o mesmo. Sem hesitar, os irmãos abriram voo, rompendo o vazio em direção à sexta dimensão ômega. O destino do tempo estava em suas mãos. Harry e Kenael cruzavam a vastidão da criação, avançando pelas dimensões como viajantes entre os fios do tempo e do espaço. Da quarta dimensão ômega, passaram pelos domínios do inferno, onde as almas condenadas gritavam em desespero eterno, e ascenderam ao horizonte dourado da sexta dimensão ômega, o céu. Ao pousarem sobre o solo celestial reluzente, Harry sentiu uma onda de nostalgia e paz percorrer seu ser. Ele estava de volta ao lar após milênios vagando pelo cosmos. Kenael compartilhava do mesmo sentimento, seu olhar transbordava alegria e saudade. Antes que pudessem se aprofundar nesse momento, duas figuras radiantes surgiram diante deles. Eram Miguel e Ramiel, irmãos de outrora, guardiões da justiça divina. Ramiel abriu um sorriso ao vê-los, pois fazia incontáveis eras desde seu último encontro. Os irmãos se saudaram com reverência e afeto, mas Miguel logo olhou para Harry com um brilho de respeito no olhar. Ariel, disse ele, chamando-o por seu verdadeiro nome angelical. Você mudou muito desde que partiu. Harry assentiu, sentindo o peso de sua jornada. Irmãos, precisamos encontrar Shonael. Meu mundo foi apagado. Toda minha linha do tempo foi destruída. O pai disse que ele possui uma arma capaz de restaurá-la. Miguel inclinou a cabeça, pensativo. Shonael. Podemos levá-los até ele, mas devo avisar. Ele não recebe visitas há uma eternidade. Sem hesitação, os quatro seguiram até os aposentos do Arcanjo do Tempo. O domínio de Shonael era um espetáculo impossível de descrever. A geometria de sua morada desafiava qualquer lógica. Espirais, impossíveis, estruturas flutuantes, e relíquias temporais espalhadas como fragmentos da própria existência. No centro do salão, Shonael, o Arcanjo do Tempo, segurava um objeto pequeno e aparentemente insignificante, um cubo mágico humano. Ele girava o brinquedo entre os dedos, observando sua complexidade com um olhar calmo. Um objeto simples, mas sua matemática é fascinante. Tão fácil de resolver, mas repleto de infinitas possibilidades. Antes que pudesse completar seu pensamento, sentiu a presença dos visitantes. Ele ergueu o olhar e um sorriso sereno surgiu em seu rosto. Meus irmãos, sua voz ressoou como um eco do tempo. Faz mais de uma eternidade que não recebo visitas. E você, Ariel? Está diferente. Harry se aproximou com respeito. Sim, Shonael. Faz muito tempo. Mas, não temos tempo para saudades. O assassino do tempo, Edgemurder, apagou minha linha do tempo. O pai disse que você possui uma arma capaz de restaurá-la. Shonael observou Harry por um instante, como se analisasse cada fio de sua existência. Então, assentiu. Sim. Eu tenho essa arma. E, a partir de agora, ela será sua. Com um movimento sutil, Shonael manipulou a geometria ao seu redor. Portais se abriram, realidades colapsaram e, em meio ao turbilhão cósmico, surgiu um objeto magnífico, Ananke. A arma flutuava sobre as mãos do Arcanjo do Tempo, irradiando um brilho dourado e prateado, pulsando com o próprio ritmo do universo. Esta é a Ananke, minha criação mais poderosa. Forjada para méritos pessoais, mas nunca encontrei um propósito para usá-la. Seu poder é absoluto dentro da quarta dimensão ômega. Ela pode reescrever tudo o que existe naquele domínio, bastando apenas um pensamento de seu portador. Harry sentiu a imensidão do poder em suas mãos quando empunhou Ananke. Ele olhou para Shonael, confuso. Você está me dando isso? Shonael sorriu levemente. Sim. Não faço uso dela há milênios. E sei que estará em boas mãos. Use-a com sabedoria, Ariel. Assim como Raziel fez um dia. Harry curvou a cabeça em gratidão. Obrigado, irmão. Ao deixarem os aposentos de Shonael, Harry caminhava pelo céu ao lado de seus irmãos, sentindo um aperto no peito. Ele não queria partir. Depois de tanto tempo longe, estar ali novamente reacendia sua conexão com seu verdadeiro lar. Miguel percebeu sua tristeza e pousou uma mão firme em seu ombro. Irmão,
Sei que é difícil deixar sua casa novamente. Mas lembre-se, você sempre será um de nós. Sempre será nosso irmão. Harry respirou fundo, absorvendo as palavras do arcanjo. Ele abriu um sorriso determinado. Hora de reviver os velhos tempos. Seu corpo brilhou intensamente. O humano que ele havia se tornado desapareceu, e, em seu lugar, Ariel, o arcanjo guerreiro, renascia em toda sua glória. As asas radiantes dos 4 irmãos se expandiram. Com um único bater de asas, eles cortaram os céus, deixando um rastro de luz celestial enquanto partiam rumo à 4ª dimensão Ômega. Rumo à guerra que os esperava. O tempo seria restaurado. Ou o universo estaria condenado para o sempre. Os 4 irmãos cruzavam os céus da criação, voando lado a lado como nos velhos tempos. As asas luminosas cortavam o firmamento, deixando rastros de pura energia divina. Pela primeira vez em milênios, eles não estavam apenas cumprindo um dever sagrado, eles estavam juntos novamente. Ramiel, cheio de entusiasmo, deu uma pirueta no ar e gritou: "Lu! Isso é como nos velhos tempos, irmãos. Quando exterminávamos legiões inteiras de demônios." Miguel riu, sua voz ressoando como um trovão carregado de nostalgia. "E você, Ramiel? Era o executor implacável, não deixava um único demônio escapar." Ariel, voando ligeiramente à frente, virou-se para os irmãos com um olhar determinado. "Não se preocupem. Quando tudo isso acabar, celebraremos no céu. Como irmãos." O grupo avançava com velocidade absurda, atravessando as dimensões com facilidade. Passaram pelos planos astrais, pelos mundos primordiais e, por fim, chegaram à 4ª dimensão Ômega, lar de Ariel. Ao atravessarem os véus da dimensão, foram recebidos por um cenário aterrador. As linhas do tempo estavam se partindo. Cordas cósmicas, infinitas em comprimento e brilho, colidiam violentamente umas com as outras, criando reações em cadeia que ameaçavam a existência de todo o metaverso. Os 4 irmãos se lançaram à batalha. Miguel conjurou barreiras divinas, tentando conter as distorções. Ramiel e Kenael golpeavam as fendas temporais, desviando as energias caóticas para longe dos universos vizinhos. Mas era um esforço interminável. Foi então que Ariel ergueu a Ananke. A lâmina sagrada brilhou como um farol no caos, sua energia reverberando por todas as direções. Com um único movimento, Ariel cortou o vazio à sua frente e, como se estivesse reescrevendo a própria realidade, restaurou todas as linhas do tempo destruídas. O tecido da criação voltou a se tecer, e os universos que haviam sido apagados ressurgiram em um espetáculo de luz e poder. Mas ainda restava uma única linha do tempo que não havia sido apagada. E era lá que o inimigo os esperava. Os irmãos não hesitaram. Com um último olhar entre si, atravessaram o espaço-tempo e partiram diretamente para o domínio de Diemorder, o assassino do tempo. A batalha final estava prestes a começar. Os 4 irmãos atravessam a última barreira dimensional e penetram na única linha do tempo sobrevivente de Diemorder. O Palácio do Tempo se erguia diante deles, uma fortaleza colossal cujas muralhas pareciam feitas de engrenagens giratórias, marcando cada segundo de existência com um eco ensurdecedor. Relógios flutuavam no ar, girando sem lógica aparente, e portais temporais se abriam e fechavam aleatoriamente, como fendas devorando a realidade ao redor. Ariel sentiu uma pressão esmagadora no peito. A linha do tempo distorcida vibrava com a presença de um poder maligno. Os 4 irmãos pousavam no chão, de frente do Palácio do Tempo. "É aqui", murmurou Harry, cerrando os punhos. Antes que pudessem se aproximar, criaturas aberrantes emergiram das sombras do tempo. Seres cujos os corpos eram formados por areia de ampulheta, suas faces em constante mudança, oscilando entre rostos do passado e do futuro. Com garras espectrais, eles lançavam contra Kenael, Miguel e Ramiel. Ariel recuou um passo, pronto para lutar ao lado de seus irmãos, mas Miguel interrompeu, segurando pelo ombro. "Vai, irmão. Seus amigos precisam e sua família precisam de você. Principalmente a Uri. Traga ela de volta", disse Miguel, sua voz carregada de determinação. Ele pegava sua espada flamejante e partia para cima das criaturas. Ariel hesitou, mas Kenael e Ramiel lutavam bravamente contra os monstros. Ariel apertou os punhos e avançou. Enquanto isso, nas profundezas do palácio, gritos ecoavam pelas paredes de aço reforçado. E Diemorder golpeava e espancava impiedosamente Eozyn, a deusa suprema dos pés.
Ao redor, estavam as outras deusas, Ores, Amite, Ossis e Azrael. Elas estavam acorrentadas, enfraquecidas e exaustas. As outras deusas que desafiaram Edia estão mortas, isso inclui Cronoia, Terquina, Belona e até mesmo deusas do reino de Versus, como Seitã. Edia havia matado todas elas, mas agora que está espancando a deusa dos pés mais forte, ele vai fazer ela falar onde está Versus. Edia segurava Eozin pelos cabelos e murmurou friamente: "Vou perguntar pela última vez. Onde está o reino de Versus?" Dizia o assassino do tempo com fúria e raiva, mesmo coberta de feridas e sangue. A deusa suprema abriu um sorriso desafiador. "Pode me espancar o quanto quiser, assassino do tempo. Eu nunca vou dizer." Os olhos de Edia brilhavam de raiva. Ele a jogou contra a parede e continuou os golpes. Cada impacto fazia o chão vibrar. De repente, um dos seus soldados entrou apresado. "Senhor, há 4 anjos dentro do palácio. Um deles possuía o ômega marcado no peito." O mundo pareceu parar. Edia ficou imóvel por um instante. Então, virou-se lentamente, seu rosto transfigurado pelo choque e pela incredulidade. Impossível. Ele deveria ter sido apagado junto com a sua linha do tempo. Ele murmurou, quase para si mesmo. E Eozin arregalou os olhos ao ouvir aquilo. Ela sabia de quem estavam falando. Edia se recompôs, apertando os punhos. "Vigiem as prisioneiras. Eu mesmo vou acabar com ele." Sem olhar para trás, desapareceu das sombras do palácio. E Eozin respirava com dificuldade, sentindo o gosto do sangue na boca. Um dos soldados se aproximou e lhe ofereceu um cantil de água. Ela aceitou. Mas no momento que ele se distraiu, ela agarrou suas pernas com força sobre-humana e torceu seu pescoço com um estalo seco. O outro soldado avançou, sacando sua lâmina de energia. Mas Eozin, mesmo debilitada, girou seu corpo e, com um chute preciso, o lançou contra a parede, fazendo-o desmaiar. As deusas dos pés ainda estavam acorrentadas. Mas Eozin, com uma destreza inumana, usou apenas os dedos dos pés para alcançar e destravar as correntes, libertando suas irmãs. Antes que pudessem sequer pensar em escapar, um estrondo abalou a cela. A gigantesca porta de aço foi violentamente amassada de dentro para fora. Em seguida, ela voou ares e se chocou contra a parede oposta como se fosse um mero pedaço de papel. Uma figura imponente entrou na sala, sua presença emanando uma luz celestial. Os olhos das deusas dos pés arregalaram. Elas não reconheciam aquele lado de pura energia dourada. Mas Eozin, mesmo fraca, sorriu. "Ariel", disse a mesma. O anjo de Ômega olhou para ela e seus olhos brilhavam com determinação. "Ainda não acabou", disse Ariel. Em seguida, ele ergueu a espada Ananke, e sua energia ressoou por toda a fortaleza. "Edia vai pagar por tudo", disse o anjo de Ômega. E Eozin assentiu. "Vamos fazê-lo pagar", disse a deusa. Ariel virou-se e olhou para as deusas. "Vocês querem vingança?" Ele perguntou. Ores, Amite, Ossis e Azrael se entreolharam. Em seus olhos, havia ódio e sede de justiça. "Leve-nos até ele", disseram em uníssono. O grupo partiu até a sala do trono, onde a batalha final irá começar. A sala do trono era um espetáculo de arrogância e poder. O salão se estendia infinitamente, como se estivesse desconectado das leis da realidade. Relógios gigantes flutuavam ao redor do trono, girando em sentidos opostos, enquanto os ponteiros se moviam em velocidades erráticas. No centro, sentado em um trono de cristal temporal, Edia observava os invasores com um olhar entediado. Mas ao ver Ariel, algo mudou em sua expressão. O anjo de Ômega estava ali. Aí deu um passo à frente. Seus olhos estavam carregados de fúria. Edia havia apagado sua família, seus amigos, todas as realidades que um dia existiram. O jovem no trono, no entanto, continuava despreocupado. Ele não entendia que haveria consequências para seus atos. "Você é um irresponsável e imaturo. Você tirou a vida de incontáveis seres, destruiu civilizações inteiras, apagou mundos como se fossem meras notas de um livro. E agora? Você vai pagar." A voz de Ari ecoou pela sala. Os olhos de Edia se estreitaram. "Cale-se." Ele saltou do trono, avançando contra Ariel com uma explosão de energia temporal. O tempo se distorcia ao seu redor. A sala tremulou como se estivesse sendo reescrita em realidades divergentes.
Relâmpagos de energia cronológica rasgavam o espaço enquanto Edi atacava com tudo que tinha. Mas nada funcionava. Cada golpe, cada manipulação temporal era inútil. Ariel simplesmente permanecia imóvel, inatingível. Enquanto isso, as deusas dos pés enfrentavam as criaturas do tempo. A batalha era feroz, com cada monstro distorcendo a própria existência para atacar, mas as deusas, guiadas por Eosin, revidavam com precisão absoluta, desmantelando os horrores temporais com chutes devastadores. Edir tentava de tudo: envelhecer seu corpo, reverter sua existência, apagá-lo da realidade. Nada fazia efeito. O jovem sentiu o medo e o desespero crescer dentro de si. Por quê? Porque meus poderes não funcionam em você? Ele gritou, os olhos arregalados. Ariel finalmente respondeu, sua voz carregada de uma calma absoluta. Porque eu transcendo o tempo e o espaço. O que? Edir recuou um passo para trás. Seu domínio sobre o tempo não significa nada para mim. Eu continuo existindo, mesmo que você apague todas as linhas do tempo. Paradoxos não funcionam em mim. Eu vejo o tempo de forma diferente, pois não estou preso a ele. Eu sou além da própria quarta dimensão ômega. Sabe esse ômega em meu peito, Edir? Esse ômega significa o próprio infinito absoluto, aquele que está acima de tudo e todos, pois meu pai me deu a grande responsabilidade de conter o maior poder da criação, que pertence ao meu Criador. E também, eu sou o ômega. Antes que Edir pudesse reagir, Ari avançou. Com um único golpe, ele o lançou contra a parede, quebrando incontáveis camadas do espaço-tempo. O impacto fez o trono de cristal temporal rachar, e a sala inteira estremeceu. Enquanto a poeira se dissipou, Edir Morder estava caído no chão, ofegante. Mas Ari ainda não havia terminado. Seu corpo brilhou em uma luz divina. Seus olhos se tornavam faróis dourados e sua presença emanava um peso esmagador. O modo anjo julgador havia sido ativado. Edir sentiu um medo avassalador. Pela primeira vez em sua existência, ele se sentiu vulnerável. Agora, você falará a verdade. Você confessará todos os seus pecados. Uma força irresistível tomou conta de Edir. Sua boca se abriu contra sua vontade e ele começou a falar. Eu era um jovem normal. Mas eu sofri bullying. Fui humilhado por valentões e cresci com ódio de tudo e todos. Esse ódio me consumia. Foi então que eu entrei em uma seita. Uma seita que adorava uma entidade cósmica chamada Trogon. Eu fiz um pacto com ele, me tornei seu arauto. Em seu nome, matei bilhões. Apaguei realidades, causei paradoxos temporais sem me importar com as consequências. Mas mesmo assim, eu não pude matar você. A voz de Edir tremia. A cada palavra que dizia, memórias fluíam para fora como se uma represa tivesse sido rompida. Ele engasgava e lágrimas saíam de seus olhos. Em silêncio, Ari observou por um instante, e então, deu o seu veredicto. Pelo massacre que você causou. Pelo genocídio de todas as realidades que destruiu. Você será condenado ao inferno. Ari ergueu a mão livre. Um portal negro se abriu no chão. As chamas do ciclo da violência se ergueram, rugindo com fúria, consumindo o espaço ao redor. Não, gritou Edir em desespero. Seus olhos se arregalaram de medo. Espere. Por favor, não. Eu posso mudar. Eu posso. Tarde demais. Disse Ari. Ari soltava Edir, caindo nas profundezas do abismo. Seu grito ecoou até ser consumido pelo vazio. O portal se fechou com um estrondo. Em silêncio, Ari respirou fundo, sentindo o peso da justiça cumprida. Ele olhou para as deusas dos pés, que observavam em silêncio, e então voltou seu olhar para o trono vazio. A batalha está terminada, mas minha missão está longe de acabar. Disse Ari. Após derrotar Edir Morder, Ariel sentiu que a batalha estava, finalmente, concluída. Com a Ananke em mãos, ele guiou as deusas dos pés para fora do palácio. A sala do trono agora estava vazia, um eco distante das sombras de um poder que se desfez. Mas lá fora, seus irmãos, Miguel, Kenael e Ramiel, esperavam-no, sem esperar por visitas. A tensão era palpável. As deusas, com seus olhares curiosos e desconfiados, observavam os anjos com estranheza. Eles, por sua vez, os encaravam com desdém. Não havia mais espaço para camaradagem, era o momento da reconfiguração do mundo. Ari olhou para todos. Seu olhar era firme, mas com uma pitada de pesar. Está feito, irmãos e deusas.
Sua voz soava com autoridade. E Diemorder foi derrotado. Agora, a única coisa que eu posso fazer é reescrever tudo. As deusas sentiram um arrepio, um medo silencioso se espalhando entre elas. E Eozyn, com uma expressão de dúvida, perguntou, quase em sussurro, então, o que será de nós? Ariel olhou para elas, e por um instante, seus olhos se suavizaram. Mas a realidade do que precisava ser feito era imutável. Infelizmente, vocês serão reescritas conforme meu pensamento. Vocês serão reimaginadas, reinventadas. Ele hesitou antes de continuar. Eu sei que é difícil de entender, mas é o que deve ser. O que deve acontecer. E Eozyn, com um sorriso tranquilo e resoluto, deu um passo à frente. Tudo bem, Ariel. Ela falou com uma calma que ecoava a sabedoria. Você já nos ajudou uma vez. E o que importa é que, seja como for essa nova linha do tempo, nós te veremos de novo. Ariel respirou profundamente, seu coração batendo um pouco mais rápido. Então, não direi adeus. Ele murmurou, suas palavras impregnadas de uma certeza inquebrantável. Com a espada em mãos, Ariel concentrou toda a sua energia. Ele canalizou um poder tão vasto que parecia distorcer o próprio ar ao seu redor. O som da espada, cortando o espaço, era ensurdecedor. Ele se preparava para fazer o impossível, reescrever o próprio tecido do universo. Com um único golpe, ele cravou a espada no chão. Uma luz branca e intensa, poderosa e pura, irrompeu do solo, deslumbrando tudo à sua volta. As linhas do tempo do metaverso foram reescritas, apagadas e renovadas. O universo se moldava novamente sob sua vontade, e o curso da história tomava um novo rumo. Quando a luz se dissipou e o peso do feito se fez sentir, Ariel se viu em uma caçada. Ele estava no meio de uma floresta densa, sua respiração pesada e os músculos tensos. Ele observava o alce, uma criatura majestosa e imponente, mas que não poderia escapar. Com um movimento preciso e calculado, Ariel matou o alce, trazendo a caça com orgulho. Mas no caminho de volta para casa, algo o impediu. Lobos surgiram, selvagens e famintos. Ariel preparou-se para lutar, mas antes que pudesse reagir, sua esposa, Uri, apareceu de repente, um arco em mãos. Com a destreza de uma caçadora experiente, ela matou os lobos com flechas certeiras, garantindo a segurança do marido. Juntos, eles levaram o alce para casa. Ao entrar, Ariel foi recebido por suas filhas, Lisandra e Cristal, com sorrisos radiantes. Mas o que mais o surpreendeu foi o que encontrou a seguir. Seus amigos estavam lá, e o mundo havia mudado de uma forma irreconhecível. Super Rex não era mais o tiranossauro temível, mas sim um homem, vestindo um moletom azul e uma camisa vermelha de manga curta. Bea, o imenso urso pardo, agora era um homem babudo e forte. Gigadominus Rex, a fêmea, híbrida, era agora uma mulher humana, bela e imponente, com cabelos e roupas brancas e verdes. Dragon Rider, o ciborgue, se transformara em um homem japonês que usava uma armadura robótica ninja. Bari, o Baryonyx gigante, agora era um homem com 9 pés de altura, mas ainda com a mesma aura intimidadora. Os únicos que permaneceram iguais foram Tina, Keran, Kenael e Uzi, um gigantesco leão. Todos se reuniram em torno da mesa, celebrando a nova era que começava. A festa foi um grito de alegria, um marco para um novo mundo que se erguia de entre as cinzas do antigo. A felicidade era palpável, e o peso das responsabilidades deixadas para trás parecia finalmente ser aliviado. Quando a festa acabou, Ariel e Uri se sentaram juntos, no banco da frente da casa. A noite estava tranquila, e as estrelas brilhavam acima deles, como uma promessa de que o tempo, embora implacável, agora lhes sorria. Uri olhou para Ariel, um sorriso suave curvando seus lábios. Eu estou feliz de ter você ao meu lado, Ariel. Ariel sorriu, seus olhos refletindo a serenidade da paz conquistada. Não. É eu quem estou feliz de ter você ao meu lado, para sempre, Uri. E então, eles se beijaram. Era um beijo, repleto de amor, de promessas, de um futuro em que nada mais poderia separá-los. Nada. Nada poderia tirar a felicidade que ambos sentiam um pelo outro.